15 de maio, milhares de brasileiros em cidades de toda parte se manifestam contra um governo que não se dá ao respeito. Foi a greve da educação, é a voz das ruas. E estou aqui lutando, né? Lutando por uma causa de todos, porque se a gente não vier para as ruas, nada vai acontecer. Então é preciso que todo mundo se junte, se una e vamos lutar. Grande manifestação contra esse governo desastroso que está aí, terrorizando todo mundo. Nós estamos hoje, dia 15 de maio, na Avenida Paulista, num grande ato a favor da educação, contra os cortes da educação e contra a reforma da Previdência. Esse ato já é um sucesso. Aqui na Paulista, certamente, estão chegando muitas pessoas e esse número certamente vai chegar a quase 1 milhão de pessoas. Essa é uma demonstração de que a população está contra o governo do senhor Bolsonaro. Na verdade, é um desgoverno contra as atitudes que estão sendo tomadas no Ministério da Educação. Essa população que está aqui, essa multidão que está aqui é a favor da educação, a favor da universidade e contra o governo Bolsonaro. Hoje é um dia para celebrar e é a preparação do dia 14 de junho, onde haverá a greve nacional e esse país vai parar. As nossas palavras e a nossa voz será ouvida. Esse governo terá que ouvir a população. Estamos aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, onde se inicia a manifestação de educadores contra a Previdência, contra os cortes na educação e pelo respeito aos professores. Ainda é cedo, as pessoas estão começando a chegar, mas os sindicatos integrantes da FEPESP começaram logo cedo a sua manifestação. Professores, trabalhadores da educação em geral. Passamos pelo momento dificílimo, que é o momento da resistência. Nós temos que resistir a esse governo que quer acabar com a educação. Unicamp, mais uma vez, a educação está dando um pé inicial. Nós vamos fazer estamos fazendo um grande ato nessa cidade. E nós sabemos que não é só a educação, é a reforma da Previdência, é Bolsonaro fora e rumo à greve geral. A greve geral que se constrói, que está cada dia mais forte. Na Avenida Paulista, em São Paulo, mais de 250 mil pessoas ocuparam 2 quilômetros de pista dupla. O Dia de Greve Nacional da Educação foi convocado para defender a aposentadoria contra a reforma de Bolsonaro. Mas no começo do mês, o ministro que não entende de educação mostrou a que veio com uma provocação. Acusou as universidades de promover a balbúrdia. Disse que o FIES, que abriu as portas do ensino superior para milhares, era um desastre. Em seguida, aplicou o golpe do orçamento. Sob seu comando, o Ministério da Educação cortou em 30% todas as verbas para as universidades. No programa de governo que elegeu o presidente Jair Bolsonaro, estava muito claro a pré-escola. Agora criou-se uma polêmica enorme porque a gente está apresentando o nosso plano de governo. Os estudantes reagiram de pronto, aderindo ao protesto de 15 de maio.
E Bolsonaro, passeando em Dallas, nos Estados Unidos, resolveu aumentar ainda mais a sua provocação. Que quando eu prestei agora há pouco a continência, a bandeira americana aqui, foi com profundo respeito que eu tenho a esse povo e a essa nação. Professores e alunos de universidades e escolas públicas e privadas de todo o país protestaram hoje contra os cortes na educação. Segundo um levantamento do G1, o portal de notícias da Globo, brasileiros foram para as ruas em 198 cidades, incluindo todas as capitais. Quando os repórteres perguntaram ao presidente o que ele achava dos atos de protesto que estavam ocorrendo em todos os estados brasileiros, Bolsonaro afirmou primeiro que eram naturais, mas em seguida disse que os manifestantes eram idiotas úteis e massa de manobra. É natural, é natural. Agora, a maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe. Sabe nada. São os idiotas úteis, os imbecis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. Para Bolsonaro, os estudantes eram massa de manobra, apenas idiotas úteis. Mas nas ruas o que se viu foi uma opinião bastante diferente. O idiota é você, Bolsonaro, o idiota é esse governo, né? E esse desprezo que o governador de São Paulo e que o governo federal tem com os educadores brasileiros, né? E é justamente isso, o desmonte da educação pública, isso que é coisa de idiota, isso que é uma coisa bárbara, né? Isso que é a balbúrdia, né? Aí, ó, companheiro, isso aqui, ó. Não me sinto mais idiota, útil. Eu me sinto muito útil lutando pela educação do Brasil, como os outros estudantes que estão aqui. Durante a tarde e no final do dia, as imagens eram de grandes manifestações em todo o país. Em Brasília, o povo cercou o Congresso, onde vai entrar o ministro tentava explicar o inexplicável. No Rio de Janeiro, todos na Candelária. E até uma passeata de indígenas animou o protesto na cidade de Porto Seguro, na Bahia. Um país sem educação é um país sem futuro. E não haverá nenhum país cidadão se não houver gente produzindo conhecimento. Essa questão de comparar com 2013 é uma coisa óbvia, porque lá os estudantes também participaram. A juventude participou, mostrando que nós temos uma juventude que é consciente enquanto agente histórico. É um ato maravilhoso, muito representativo das entidades sindicais de professores e das entidades de alunos. Nós estamos lutando contra a reforma da Previdência e contra os cortes lineares que o Bolsonaro fez na educação. Um dia contra a reforma da Previdência, a favor da aposentadoria, do direito de se aposentar. Uma reforma que vem justamente contra os professores e principalmente as professoras. Nós temos que barrar isso no Congresso Nacional. Bom, eu tenho acompanhado o movimento no Brasil todo. Acabei de vir de BH, mais de 250 mil pessoas em Belo Horizonte. Aqui em São Paulo, certamente a gente vai bater esse número. No Brasil inteiro, mesmo diante de chuva, diante de sol, as pessoas estão se mobilizando e a realidade é que a educação começa a determinar uma nova página na história, que é o fim do governo Bolsonaro, o fim dessa perspectiva retrógrada que ele representa e a defesa do direito à educação, ciência e tecnologia. Então eu estou muito feliz, a gente tem informação do Brasil inteiro, o interior do Brasil está tão mobilizado quanto as capitais e a partir de agora a gente vai marcar uma nova página nessa história.
No dia seguinte, o Brasil acordou com um novo ânimo. As manchetes davam conta de um momento transformador, do início e do fim de um governo que achava que tudo podia. A educação, os profissionais de educação, os alunos, as famílias, a comunidade em geral ligada à educação, deram um exemplo de um ato que demonstra todo o descontentamento da população com as atitudes e os projetos que estão sendo levados por esse desgoverno. Então, este marco de ontem é que demonstrou o próprio, vamos chamar de esquenta para um movimento maior. E esse ato também foi convocado contra a reforma da Previdência. Como eu disse anteriormente, contra o desmonte de toda a estrutura de proteção social, que atinge os docentes, principalmente as mulheres docentes, mas que atinge a população em geral, né? Porque não é só a questão da Previdência. A nossa opinião, e vamos trabalhar para isso junto às centrais também, é que a partir de agora, esse esquenta, ele não pode esfriar. Então ele tem que se manter aquecido até o dia 14 de junho. Então você teve uma grande manifestação e agora você tem que ter vários focos de manifestações regionalizadas por setores, por regiões, por setores, por...